Polícia identifica 2 suspeitos de executar delegado em São Paulo. E você vai ver também. Bolsonaro tem crise de pressão e é levado ao hospital de Brasília. Assassino de Charlie Kirk pode ser condenado à pena de morte nos Estados Unidos. Jovem usava a página de fofoca para extorquir dinheiro. Alguns casos eram bem pesados, né? E as pessoas sentiam muito as consequências dessa difamação, e ela estava acabando exigindo valor para poder apagar, né? E ainda, maior operação do país contra tráfico de animais silvestres prende 17 pessoas no Rio de Janeiro. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. Olha, a Polícia de São Paulo já identificou 2 suspeitos de ter executado o ex-delegado-geral de Polícia de São Paulo, Rui Ferraz Fontes. O crime aconteceu na noite de ontem e hoje o delegado foi sepultado na capital paulista. O repórter Fernando Jesus esteve no velório que aconteceu na Assembleia Legislativa. O corpo do ex-delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, que foi assassinado brutalmente por criminosos no litoral paulista, foi velado aqui na Lesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O velório público foi acompanhado por amigos, familiares, políticos e autoridades do Estado de São Paulo. Entre os presentes estava o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, deputados estaduais e federais, além do prefeito da capital, Ricardo Nunes. Imagens de câmeras de segurança mostram o início da perseguição que resultou na morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil, que atuou contra o PCC e o crime organizado. Os criminosos aguardaram o secretário deixar a prefeitura de Praia Grande por cerca de 15 minutos em Tocaia, na rua Arnaldo Vitulli. Logo depois, dispararam em direção ao seu carro. As imagens mostram que a caminhonete usada pelos suspeitos estacionou próximo à Secretaria de Educação. Após 15 minutos, Rui passa pelos suspeitos que iniciam a perseguição e, em seguida, realizam disparos contra o carro do ex-delegado ainda em movimento. Ele tentou fugir, mas foi perseguido. Assim que ele consegue acessar a avenida, ele colidiu com um ônibus e, em seguida, outro coletivo atinge o carro dele que acaba capotando. Na sequência, 3 criminosos portando fuzis desembarcam da caminhonete que estava logo atrás e atiram contra Rui. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo determinou uma força-tarefa integrada das polícias civil e militar, visando a identificação e localização dos criminosos envolvidos no homicídio. Olha aí, o assassinato de Rui Ferraz Fontes aconteceu na Praia Grande, como a gente viu aí na reportagem no litoral de São Paulo. Vamos ver agora mais detalhes sobre o crime. O assassinato de Rui Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo e secretário de administração de Praia Grande, no litoral de São Paulo, gerou repercussão no Brasil inteiro. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que já foi montada uma força-tarefa que foi ao local para apurar o caso. Fontes atuou por mais de 40 anos na Polícia Civil e teve papel central no combate ao crime organizado, sendo pioneiro nas investigações sobre o primeiro comando da capital, o PCC. O caso aconteceu no início da noite desta segunda-feira, na Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, no bairro Nova Mirim, em Praia Grande. Imagens de câmeras de segurança mostraram o carro de Ferraz Fontes foi perseguido por um veículo de criminosos. Em seguida, o automóvel da vítima bateu em um ônibus e capotou. De acordo com a Polícia Militar, informações iniciais indicaram que o secretário perdeu o controle do veículo porque já havia sido baleado durante a perseguição. Os criminosos conseguiram frear o carro antes de bater contra o ônibus. 3 homens desceram, enquanto o motorista seguiu no interior do veículo. 2 deles, então,
andaram até onde estava o ex-delegado e atiraram nele com fuzis. Todos voltaram ao automóvel e fugiram do local. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Arthur Dian, os criminosos atiraram mais de 20 vezes durante o atentado. Segundo ele, foram encontrados carregadores de fuzil no local do crime. O delegado acrescentou que os tiros atingiram diferentes membros de Rui Ferraz Fontes. De acordo com a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e constatou a morte de Ferraz Fontes no local. Um homem e uma mulher que caminhavam pelo local também foram baleados e atendidos pelas equipes do SAMU. Eles foram encaminhados inicialmente para a unidade de pronto atendimento. Em prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal nesta tarde e teve que ser levado às pressas ao hospital. A informação foi divulgada pelo senador do Rio de Janeiro e filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro. Nas suas redes sociais, ele publicou: o presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa. Encaminhou-se ao DF-Star, acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa em Brasília, por se tratar de uma emergência. Logo em seguida, o médico pessoal de Bolsonaro, Cláudio Birolini, divulgou em nota que pediu ao ex-presidente ir ao hospital, após um quadro de mal-estar, queda da pressão arterial e vômitos. Essa é a segunda vez que o ex-presidente visitou o hospital essa semana. No domingo, ele fez um procedimento para remover lesões de pele e realizou alguns exames. Os resultados mostraram que ele acabou de passar por uma pneumonia e que vive um quadro de anemia por deficiência de ferro no sangue. A decisão tomada em agosto pelo ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro, permite que ele vá ao hospital em caso de alguma emergência como essa. O ex-presidente só deverá comprovar o motivo da saída em até um dia. E o deputado Eduardo Bolsonaro foi anunciado hoje como líder da minoria na Câmara. A nomeação faz parte de uma estratégia para ele não perder o mandato. Vamos entender mais desse caso. O deputado Eduardo Bolsonaro, que agora mora nos Estados Unidos, foi anunciado como líder da minoria da Câmara. Por trás desse movimento, há uma estratégia para que ele não perca o mandato, já que pela quantidade de faltas, ele poderia perder o cargo. Mas, sendo o novo líder, ele poderá justificar suas ausências e ser deputado à distância, sem prejudicar seu posto. A atual líder da minoria da Câmara, Caroline de Tone, anunciou a decisão nesta terça-feira. Sendo líder, Eduardo Bolsonaro não é obrigado a registrar presença na casa. O excesso de faltas na Câmara dos Deputados pode levar à cassação de um parlamentar, mas a contagem das ausências só começaria no ano de 2026. Por isso, as faltas dele neste ano de 2025 só serão levadas à discussão no ano que vem. Olha aí, neste exato momento está acontecendo na Câmara dos Deputados em Brasília a votação da PEC da blindagem. A proposta de emenda constitucional promove mudanças no artigo que trata da imunidade dos parlamentares. O texto prevê que para um inquérito ou investigação qualquer parlamentar comece a Câmara dos Deputados ou o Senado deve aprovar previamente. A gente vai ver imagens agora ao vivo da sessão. E caso um político seja investigado, ele só poderá ser condenado criminalmente caso haja o voto favorável de 2/3 do Supremo Tribunal Federal. Diferentemente de hoje, que basta uma maioria simples. Vamos ouvir então um pouco da sessão. Ok, vamos continuar. Então, essa ação pode colaborar ainda para mais foro privilegiado. Essa seria a estratégia da mudança na lei. Vamos mudar de assunto agora para falar das notícias internacionais. De acordo com a promotoria de Utah, o acusado de matar Charlie Kirk pode ser condenado à pena de morte. Ele admitiu o crime a um colega e disse que matou Kirk porque tinha se cansado do ódio dele.
Tyler Robinson, suspeito de 22 anos de matar o ativista de direita Charlie Kirk na última semana, foi indiciado pelos crimes de porte de arma e obstrução da justiça, que são puníveis de até 15 anos de prisão, ou até pena de morte. De acordo com a promotoria de Utah, Tyler confessou o crime para o colega de quarto e disse que assassinou o ativista porque tinha se cansado do ódio dele. Fontes próximas disseram que dias antes, Tyler avisou a amigos que Charlie estaria na universidade para uma palestra voltada a jovens universitários e que não gostava dele. O crime foi planejado por uma semana e, de acordo com as autoridades, ele manteria o que fez em segredo até envelhecer. Após o acontecimento na universidade, a polícia e o FBI procuraram Tyler por 33 horas e o encontraram na sexta-feira, após ser convencido por amigos e pela família a se entregar. O diretor-geral do FBI afirmou que a polícia encontrou indícios físicos que comprovam que o jovem foi o autor do crime. Em suas redes sociais, foram encontradas mensagens sobre o uso de fuzis e cartuchos de bala, e que ele deixou mensagens escondidas no fuzil e nos cartuchos supostamente usados no crime contra o ativista. O presidente norte-americano Donald Trump defendeu a pena de morte caso Tyler seja acusado pelo assassinato de Charlie Kirk. E veja a seguir, jovem usa a página de fofoca para extorquir dinheiro. E ainda, maior operação do país contra tráfico de animais silvestres é realizada no Rio de Janeiro. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Olha, uma jovem de 21 anos foi presa em Conceição de Alagoas, Minas Gerais, após ser acusada de usar redes sociais e divulgar informações sobre os vizinhos, mas sem verificar se eram de fato verdadeiras. Ela postava na internet e só deletava o conteúdo se fosse paga, se recebesse pagamento. Vamos ver. Aniele Souza Silva, de 21 anos de idade, foi presa preventivamente pela Polícia de Minas Gerais após mais de 50 dias de investigação. A jovem criou um perfil na rede social onde estimulava os vizinhos e conhecidos a enviarem fofocas e assuntos sobre outras pessoas com o fim de disseminar nas redes. A estratégia teve tanto sucesso na região que os posts chegaram a mais de milhões de acessos em pouco tempo. O que chamou atenção, primeiramente, foram assim, a quantidade de mensagens e a natureza delas. Eram mensagens muito pesadas, principalmente assim relacionadas a questões sexuais. Fulano de tal, com ciclano de tal, com Beltrano. E cidade pequena, todo mundo sabe, né? Então, de fato, disseminava muito rápido e as reclamações começaram a ser constantes. Mas claro, se para Aniele foi motivo de alegria ver seu trabalho alcançando tanta gente, para as vítimas que tinham seus nomes e acontecimentos expostos, o resultado foi totalmente prejudicial. Dentre as pessoas que tiveram histórias com seus nomes publicados, muitos alegam que foram vítimas de difamação e injúria e que as histórias não passavam de mentiras. Teve gente que disse ter perdido o casamento, outro entrou em quadro depressivo e até mesmo ameaças foram feitas, tudo por causa de informações publicadas pela jovem. As publicações incluíam acusações de traições, gravidez, orientação sexual e até agressões físicas. Além das difamações, a polícia afirmou que Aniele extorquia dinheiro das vítimas, cobrando valores entre R$200 e R$500 para pagar os posts. Alguns casos eram bem pesados, né? E as pessoas sentiam muito as consequências dessa difamação, dessa injúria. E ela estava acabando exigindo valor para poder apagar, né? Com tanta repercussão, os moradores se uniram e juntos procuraram a ajuda da justiça. E agora os crimes cometidos pela jovem podem resultar em penas superiores a 10 anos de prisão, podendo chegar a 12 anos caso todas as denúncias de extorsão sejam confirmadas. E foi realizada hoje no Rio de Janeiro a maior operação do país contra tráfico de animais silvestres. Ao todo, 17 pessoas foram presas. Veja na reportagem do Anderson Nascimento.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou nesta terça-feira a Operação São Francisco contra o tráfico de animais silvestres. A instituição considera esta a maior operação da história do Brasil no segmento. Cerca de 1.000 agentes saíram para cumprir 45 mandados de prisão preventiva e 275 de busca e apreensão em todas as regiões do estado, além de São Paulo e Minas Gerais. Ao menos 40 pessoas foram presas e mais de 600 animais resgatados. Um dos alvos de busca é o ex-deputado estadual Diego Raimundo dos Santos Silva, mais conhecido como TH Joias, que foi preso em outra operação. O parlamentar teria comprado 4 macacos. Um dos focos da força-tarefa é um núcleo criminoso especializado em primatas, responsável por caçar, dopar e comercializar ilegalmente macacos retirados de áreas de mata, especialmente na Floresta da Tijuca e no Horto. Segundo os investigadores, os bichos eram retirados do habitat natural de forma cruel e transportados para centros urbanos, onde eram vendidos ilegalmente. O secretário estadual de Meio Ambiente afirmou que apenas um dos presos comercializou mais de 475 mil espécies. Durante a operação, 2 pessoas foram baleadas. Um suspeito foi atingido em uma troca de tiros e está internado em estado grave. Uma policial civil também foi atingida na perna durante um ataque de criminosos na comunidade da Mangueira, na Zona Norte. O estado de saúde dela é considerado estável. A investigação revelou também a relação entre o tráfico de animais e o tráfico de drogas, com feiras clandestinas como as da Pavuna e Duque de Caxias como pontos de venda. Foi montada na cidade da polícia uma base para receber os animais. Lá os bichos receberão atendimento médico veterinário por profissionais voluntários e serão avaliados por peritos criminais. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, vamos começar falando de Libertadores. Essa semana, terão início, melhor dizendo, os jogos de ida das quartas de final da competição. E os brasileiros têm dominado o torneio nos últimos anos, mas esse quadro aí pode mudar e essa hegemonia acabar, não é, Bruno? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. De 2019 para cá, apenas brasileiros foram campeões da Libertadores, enquanto os argentinos, que dominavam o torneio, foram ficando para trás. Mas nessa edição, eles têm mostrado novamente a sua força e chegam fortes para essa fase. A hegemonia dos clubes brasileiros na Libertadores tem crescido a cada ano. Nas últimas 6 edições, tivemos times do Brasil em todas elas. E os argentinos, que eram quem dominavam o torneio, acabaram ficando para trás. E nesta década, apenas o Boca Juniors, em 2023, chegou na final e acabou sendo derrotado para o Fluminense no Maracanã. Mas parece que isso pode estar mudando. Nessa edição, 4 dos 8 times nas quartas de final são da Argentina. São eles Vélez Sarsfield, River Plate, Racing e Estudiantes. Até o momento, a Argentina segue na frente, com 25 títulos conquistados contra 24 dos brasileiros. Mas esse número pode empatar. Isso porque São Paulo, Flamengo e Palmeiras ainda seguem vivos na disputa pelo título. Além disso, os representantes argentinos vão jogar entre si e um deles vai cair. Racing e Vélez fazem um dos duelos das quartas de final e um sairá ao final. Já o Palmeiras enfrenta o River Plate, enquanto o Flamengo encara o Estudiantes por uma vaga na semifinal. Bom, e falando ainda sobre campeonato sul-americano, hoje ainda temos um brasileiro em campo. O Fluminense encara o Lanús em Buenos Aires. Além de ser um confronto decisivo pela Sul-Americana, a partida também marca o encontro de Germancano ao clube onde foi revelado. Inclusive até o número da sua camiseta tem relação com o Lanús também. Vamos conferir. Lanús e Fluminense entram em campo às 21h30 no estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, na Argentina, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para chegar nessa fase, o Lanús avançou em primeiro no grupo G, o mesmo do Vasco, e eliminou o Central Córdoba nas oitavas de final, e chega embalado com uma vitória sobre o Independiente Rivadavia pelo campeonato argentino. Já o Fluminense chega precisando mostrar um bom futebol. O tricolor foi derrotado no fim de semana jogando no Maracanã contra o Corinthians. Mateuzinho marcou
marcou o gol do Timão. Apesar dos altos e baixos no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Renato Gaúcho vem vivendo um grande ano em Copas. Chegando até a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense, ainda o único brasileiro, vive em 3 competições até aqui: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana. A partida de hoje também marca o reencontro de Germancano com seu clube formador. De volta ao estádio onde fez suas primeiras atuações, o argentino chegará com outro status. De promessa que não vingou onde foi formado, a Rei da América no tricolor carioca. Cano enfrentará pela primeira vez seu ex-clube, onde jogou há quase 15 anos. Porém, esse reencontro pode ser adiado para o jogo da volta, que acontece no Maracanã na semana que vem. Isso porque Renato Gaúcho deve deixar o centroavante no banco e iniciar a partida com Everaldo entre os titulares. Bom, então é isso, Kleber, eu fico por aqui. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno, e até mais. Bom, isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.